Fala pessoal, e aí galera, beleza? Nossa segunda aula, né, essa semana sobre razão. Nós vamos continuar ainda com a resolução de problemas, tá vendo? Envolvendo razão. Lembrando que na aula passada nós vimos, né, a notação da razão, né? Nós vimos os termos, o número de cima chamado de antecedente, o número de baixo chamado de consequente. Nós vimos também, nós relembramos na verdade, como se lê uma fração, como localizar um antecedente, como localizar um consequente, tudo isso dentro do contexto de razão. E depois nós começamos a resolver questões utilizando esse conceito. Então, quem não assistiu, por favor, retoma a próxima aula, a aula anterior, que vocês vão ter esse entendimento aí. Então, pessoal, nós vamos retomar hoje nossa questão, tá bom? Diante disso aí, ó, dessa questão. Então, nós temos aqui, ó, um motorista realiza uma viagem entre duas cidades com uma distância de 120 km. Então, a distância de 120 km. Então, a distância, né, de 120 km em 2 horas. E o tempo. Qual é a velocidade média que este motorista viajou? Observe que se você pegar a velocidade média, é igual à distância percorrida pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Ou seja, isso aí é uma razão famosa, né? Uma razão especial. Essa razão, ela é uma razão muito utilizada no dia a dia. É chamada de velocidade média. E como é que nós encontramos a velocidade média? Você pega a distância percorrida, né, de um determinado lugar até o determinado ponto de partida, né, até o ponto de chegada de uma cidade a outra, por exemplo, de um lugar a outro. Você mede essa distância e você vai ver quanto tempo você vai demorar, né, para percorrer essa distância. Então isso aí nada mais é do que a velocidade média, a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Então é bem tranquilo. Professor, então é a velocidade média, a distância dividido, né? Isso, a razão entre a distância e o tempo gasto para percorrer essa distância. E observe que dá aqui, ó, a distância 120 km, vou colocar aqui, dividido aqui, ó, por 2 horas. Lembrando que a distância está em quilômetros e o tempo está em horas. Então, a resposta vai ser quilômetros por hora, porque foi em quilômetros e foi em horas. Então, 120 está para 2. Observe que tanto 120 quanto 2 são números pares. Se são números pares, a gente pode estar dividindo aqui por 2. Ó. Eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Se eu dividir 120 por 2... eu vou encontrar 60. E se eu dividir 2 por 2, vai dar 1. Logo, vai ser como aqui. Para realizar essa viagem aí entre essas duas cidades, a cada 60 quilômetros, esse motorista vai gastar 1 hora. Esse motorista vai levar 1 hora para percorrer 60 quilômetros. 2 horas para percorrer 120. Então, a gente pode concluir, ó, 60 está para 1. Se eu pegar 60 dividido para 1, dá 60. Logo, a velocidade média é 60 km por hora, porque a distância foi em quilômetros, coloquei em quilômetros, e o tempo foi em horas por hora. Então, eu chamo 60 km por hora, tá certo? Ou seja, a cada hora, esse motorista vai andar 60 km. Então, essa razão aí é uma razão bem conhecida, que é chamada de velocidade média, tá certo? Um exemplo clássico para a gente ver aqui, ó, vou apagar isso aqui, nós vamos lá na lousa, para a gente ver um exemplo aqui clássico. Observe esse exemplo aqui, ó. Uma pessoa vai de uma determinada cidade A até uma cidade B, e essa pessoa, ela percorre essa distância em 100. Essa distância, na verdade, é de 100 km. E ela gasta 2 horas. Ela gasta aí 2 horas para percorrer. 2 horas para percorrer essa distância. E aí eu quero saber a velocidade média
que essa pessoa foi andando, porque ela levou da cidade A até a cidade B, que possui 100 quilômetros, ela levou 2 horas para fazer esse percurso, esse trajeto. Então, qual era a velocidade dessa pessoa? Então, a gente vai fazer a razão. Velocidade média é o quê? É a razão entre a distância percorrida dividida pelo quê? Pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Tá tudo aqui, ó. Distância percorrida, 100 quilômetros. O tempo gasto, 2 horas. Observe que 100 e 2 são números pares. Eu vou dividir em cima e embaixo por 2. 100 dividido para 2 dá 50. 2 dividido para 2 dá 1. Ou seja, 50 dividido para 1, 50. Logo, a velocidade é o quê? 50 quilômetros por hora. Ou seja, a cada hora, a cada 1 hora, percorria-se 50 quilômetros. Então, bem tranquilo aqui. Isso aí que é a velocidade média. Uma razão bem conhecida, muito trabalhada. O outro exemplo que nós temos é sobre as Olimpíadas, sobre questões. Então, vamos ver. Semana passada foi realizadas as Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, como de fato foi, que é a OBMEP. Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas. Essa prova possui 20 questões. Camila errou 5 questões dessas. Qual é a razão entre a quantidade de acertos e erros da prova de Camila? Pessoal, não está difícil não, né? Observe aqui, eu vou até marcar para a gente ver. A prova tem 20 questões. Ela errou 5. Só que a razão, está pedindo que a pergunta, qual é a razão entre a quantidade de acertos e erros? Erros está fácil, né? Erros é 5. E acertos, pessoal? Então, vamos aprender a encontrar um valor que está omisso, que está escondido. Observe que se a prova tem 20 questões e você acerta e você erra 5, é porque você acertou quantas? É só pegar o 20 menos as 5 que errou. O que sobrar é o que acertou. 20 que tira 5, fica 15. Logo, são 15 questões o quê? Certas. Então, que é a razão entre a quantidade de questões certas, vou botar aqui A de acerto e E de erro, que é a razão, é o traço de razão, entre a quantidade de acertos, que é o A, e de erros, que é E. Como eu já sei, agora fica fácil. Acertos, eu descobri que é 15 e erros, 5. Terminou, professor? Poderia terminar, Mas nós vamos simplificar. Observe que 15 e 5, eu posso dividir por 5 as duas aqui. 15 dividido para 5 dá 3. E 5 dividido para 5 dá 1. Logo, 3 está para 1. Ou seja, o que significa esse 3? Olha aqui, acerto. O que significa 1? Erro. A cada 3 questões certas, Camila, nessas Olimpíadas aí na questão, ela erra 1. A cada 3 questões que ela acertava, ela acabava errando 1. A cada 3 questões que ela acertava, ela errava 1. Então, isso que serve a razão. A razão serve para a gente estar comparando grandezas, tá certo? Então, ficou bem tranquila essa questão também aí. Vamos agora para a próxima questão. Observe que nessa questão agora, traz o seguinte, uma cidade possui 3.000 habitantes e uma área de 30 km². Qual é a densidade demográfica dessa cidade? Observe, galera, que aqui está trabalhando também uma outra grandeza bastante conhecida, Uma razão muito conhecida. E que razão é essa, professor? Densidade demográfica. Se vocês olharem nas aulas anteriores, nós trabalhamos que a densidade demográfica, a velocidade média, a escala, elas são vagas para concursos, Que é a questão das vagas, elas são conhecidas como razões especiais, São razões muito recorrentes no dia a dia. Então, para calcular, galera, essa densidade demográfica, eu vou fazer o que aí? Eu vou calcular a densidade demográfica, vou botar aqui DD, que é a densidade demográfica, vai ser a razão entre a quantidade de habitantes dividido pelo quê? Pelos quilômetros quadrados, Pela área, seria a área. Então, seria aqui a área, que está no caso, está em quilômetros quadrados, tá certo? Então, são 3.000 habitantes, vamos lá na lousa.
3.000 habitantes, vamos colocar aqui 3.000 habitantes para uma área de 30 quilômetros quadrados. Isso aqui vai ser o que? A área, né? A área da região. Como densidade demográfica, né? Densidade demográfica é a razão entre a quantidade de habitantes e a área, a gente só vai armar isso aí. Eu vou colocar então 3.000 habitantes aqui em cima e vou colocar a área embaixo. Observe que eu posso cortar esse zero de baixo com esse zero de cima. Vou colocar de outra cor para ficar bem visível. Eu vou colocar aqui, eu vou cortar esse zero de baixo com esse zero de cima para ficar bem visível. Aí ficou 300 dividido para 3. Observe que eu posso dividir ainda por 3. Ó. Eu vou dividir em cima e embaixo por 3. 300 dividido para 3 dá 100. E 3 dividido para 3 dá 1. 100 dividido para 1 dá 100. Então vai dar 100 o quê? Habitantes por metros, por quilômetros quadrados. Então vai ser 100 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a cada 1 quilômetro quadrado existem 100 habitantes. Então nessa cidade a resposta vai ser 30, né? 100 está para 1, ou seja, a cada quilômetro quadrado, em cada quilômetro quadrado existem 100 habitantes. São 100 habitantes para cada quilômetro quadrado. Isso aí seria a nossa densidade demográfica dessa cidade, tá bom? Vamos imaginar aqui, galera, um outro exemplo. Uma cidade, né, que possui aqui, ó, habitantes. Essa cidade ela vai possuir 500 habitantes, uma cidade muito pequena, e a área dessa cidade é uma área de 30, vamos botar 30 metros quadrados, 30 metros quadrados, pronto? Então, a densidade demográfica vai ser o quê? O número de habitantes pelo quê? Pela área. No caso, a área aí está em metros quadrados. Então, o número de habitantes, 500, eu vou colocar aqui e vou colocar 30 metros quadrados. Observe que tem zero embaixo, zero em cima, eu vou cortar esse zero com esse outro zero. Vai ficar 50 por 3, não é isso? Não dá para simplificar, então vai ficar como? Vai ficar 50, existem 50 habitantes para cada 3 metros quadrados. Em cada 3 metros quadrados existem 50 habitantes. O que a gente poderia aqui, na verdade, era simplificar, não é isso? Daria 16 e alguma coisa, quase 17, se fôssemos dividir aqui, tá bom? Então, vamos lá para a questão. Nós conseguimos fazer aqui e nós vamos agora para essa outra questão. Nessa questão, galera, ó, Gustavo estava treinando pênaltis caso precisasse na final dos jogos de futebol escolares. Sabendo que de 14 chutes ao gol, ele acertou 6. Qual a razão entre o número de acertos para o total de chutes? Então é bem tranquila essa questão. Então o Gustavo está treinando, né? Porque se na final desse campeonato escolar lá de futebol tiver pênalti, então é bom, né? É viável que ele fique treinando mesmo. Se der pênalti, ele já está treinando. Então nesses treinos dele aí, a cada 14 chutes que ele dava, ele acertava 6. Ele chutava 14 chutes, acertava 6 e errar quanto? É só subtrair, né? 14 menos 6, 8. Então, dos 14 chutes dele, acertava 6 e errava 8. Aí a pergunta é, qual é a razão? Então, eu vou trabalhar com razão. Vou botar o traço aqui, tá bom? Entre o número de acertos, tá aqui, ó, acerto é 6. Então, acerto primeiro, então, o 6 em cima. Para o total de chutes, não é erro, tá vendo? É o total, que é quanto? 14. 6 está para 14, ou seja, a cada 6 acertos dentro dos 14, ele tem que chutar 14 bolas para acertar 6. Só que aqui, ó, os dois números são pares. Eu vou dividir esses dois aqui, ó, por 2, que são pares. 6 dividido para 2 dá 3. 14 dividido para 2 dá 7. Observe que não dá mais para simplificar. Então, o que é que nós vamos fazer? A cada 7 chutes que Gustavo dava, ele acertava 3. Tá vendo? Era 3 chutes certos dentro dos 7. Era 7 chutes para acertar 3. Isso que nos dá esse resultado, galera. E na última questão está repetida, né?
Então, galera, aqui a gente finaliza nossa resolução de problemas, né, envolvendo razão. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem buscar nossas outras aulas, vocês podem buscar também materiais na internet confiáveis que tragam sobre razão. Vocês podem também pegar esses exercícios que nós fizemos, tentar resolver também e depois assistir a aula para ver se vocês acertaram, tá bom? Desde já um forte abraço e até a próxima aula.